Em um mundo onde o amor deveria ser o refúgio seguro, muitas vezes se torna a maior fonte de dor. A história de Renata é um testemunho silencioso de como o amor pode se transformar em rejeição em um instante. Grávida e sozinha, ela enfrenta a mais cruel das traições. Mas, em meio à dor, uma chama de resistência se acende. Você está prestes a testemunhar uma jornada de superação e redenção. Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Renata enfrentava mais um dia exaustivo enquanto cuidava do pequeno Lucas, filho do milionário Marcelo. Apesar de seu cansaço e da gravidez avançada, ela não perdia a determinação. Marcelo, contudo, parecia não notar seu esforço, tratando com desdém. Você está grávida, não é? Imagino que não seja de um herdeiro meu, disse ele, com um tom de repulsão. Renata sentiu uma pontada de dor, mas manteve a calma. Não, senhor, é de outras circunstâncias. Ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, continuando naquele emprego. A perda do seu bebê no passado ainda doía. Poderia encontrar redenção com esse novo filho. Mas como, se era constantemente marginalizada? Renata sentiu um peso adicional em suas costas ao ouvir as palavras de Marcelo. Ela sabia que ele nunca entenderia o valor que ela dava ao trabalho, principalmente agora que estava grávida novamente. A perda do bebê no passado ainda ecoava em sua mente, mas essa nova gravidez traz uma chance de redenção. No entanto, ela guardava um segredo. O pai do bebê atual não era um desconhecido, mas alguém que poderia mudar tudo. Enquanto cuidava de Lucas, Renata não pôde evitar pensar em como sua vida havia se tornado complicada. A imagem do pai do seu filho atual cruzou sua mente, trazendo consigo uma mistura de emoções. Ela não sabia se estava pronta para enfrentar as consequências de revelar a verdade. Por ora, o silêncio era sua melhor arma. Mas por quanto tempo? Renata sentiu um aperto no peito ao pensar na possibilidade de redenção com o novo filho. A perda do bebê no passado ainda era uma ferida aberta, e a ideia de ter outra chance a deixava dividida. Enquanto cuidava de Lucas, ela notou a presença de Marcelo, que parecia observada com mais atenção desde que descobrira a gravidez. Renata sabia que precisava manter o segredo sobre o pai do bebê, mas a pressão estava aumentando. Ela se perguntou se estava preparada para enfrentar as consequências de sua decisão e se o bebê valeria a pena a dor e o sacrifício. A determinação em seu olhar se intensificou, e ela decidiu que faria o que fosse necessário para proteger seu futuro e o do seu filho. Renata continuou a cuidar de Lucas, mas sua mente estava cada vez mais distante do trabalho. A gravidez a havia feito refletir sobre suas escolhas e prioridades. Ela sabia que Marcelo não queria o bebê, mas também não queria perdê-lo. A repulsa nos olhos dele ainda a perturbava. Enquanto trocava Lucas de roupa, Renata notou um convite para um jantar de negócios em casa de Marcelo. Ele estaria lá, e talvez fosse a oportunidade perfeita para discutir o futuro. Mas e se ele quisesse mais? O que aconteceria se ela cedesse? A determinação em seus olhos parecia fraquejar diante da incerteza. Ela se sentou no sofá, com Lucas no colo, e sussurrou para si mesma: eu posso fazer isso. Eu posso proteger meu filho. Mas, por dentro, uma voz questionava: e o amor? Você vai deixar que ele entre dessa vez? Renata segurou a respiração, sentindo o peso de suas decisões. O que era mais importante, a segurança ou a chance de redenção? Renata sentiu um nó no estômago ao pensar no jantar de negócios. Marcelo havia encarregado de preparar o jantar para alguns sócios e clientes importantes, e ela sabia que teria que lidar com ele e seus convidados durante horas. Enquanto arrumava a casa, ela não pôde deixar de se questionar sobre o que ele pretendia discutir com ela. Seria sobre o seu futuro como empregada? Ou talvez sobre o bebê? Lucas, que estava brincando no chão, olhou para ela com seus grandes olhos azuis e sorriu. Renata retribuiu o sorriso, sentindo uma onda de amor e proteção. Ela faria qualquer coisa para garantir o bem-estar do seu filho e o seu próprio. Quando Marcelo chegou em casa, Renata sentiu um arrepio. Ele parecia mais sério do que o habitual, e ela não sabia o que esperar. Renata, você precisa se preparar para o jantar, disse ele, sem sequer olhada.
Eles chegarão às 20 horas. Quero que você esteja impecável. Renata sentiu uma pontada de ansiedade. Como poderia se preparar para um jantar de negócios sendo uma empregada grávida e com um segredo tão pesado? Ela sabia que teria que manter a calma e agir como se nada estivesse acontecendo. Mas, por dentro, estava uma tempestade de emoções. O que o futuro reservava para ela e seu filho? E o que aconteceria se Marcelo descobrisse o segredo do pai do bebê? No jantar de negócios, Renata enfrentou um ambiente tenso e sofisticado. Marcelo discutia investimentos com um sócio, enquanto ela servia os pratos com discrição. Entre as conversas sobre cifras e mercados, ela se sentia invisível, mas também aliviada por não ser o centro das atenções. Depois do jantar, ao servir o café, ela ouviu as amigas, que vieram visitá-la no próximo dia, dizendo que ela é forte e capaz de superar qualquer obstáculo. Elas a incentivaram a não se deixar abater pela situação e a se abrir para o amor e ajuda. As palavras ecoaram em sua mente, fortalecendo sua coragem. Renata sentiu um raio de esperança e decidiu seguir em frente, enfrentando seus medos e incertezas com mais determinação. Ela sabia que ainda tinha muito a percorrer, mas estava pronta para dar o próximo passo. Com a decisão de seguir em frente, Renata sente um peso a menos. No trabalho, encara Marcelo com mais confiança, embora ele permaneça indiferente. Cuidando do filho dele, Renata reflete sobre o momento certo de revelar a verdade sobre a paternidade. Sabe que isso pode mudar tudo, mas teme a reação de Marcelo. Enquanto isso, o convite para um jantar de caridade surge, e Renata vê uma oportunidade para sondar o terreno. Ela se veste com cuidado, preparando-se para o evento, mas a ansiedade persiste. O que Marcelo dirá ou fará pode ser decisivo. Renata respira fundo, decidida a agir com cautela, mas sem hesitar. A verdade logo será revelada. Renata se preparou para o jantar de caridade, escolhendo um vestido simples, mas elegante. Ao chegar ao local, foi surpreendida pela presença de Marcelo, que a recebeu com um sorriso irônico. Enquanto se misturava com os convidados, Renata sentiu uma pontada de ansiedade ao perceber que ele a observava. De repente, Marcelo se aproximou e, com um tom de surpresa, disse: "Você está aqui." "Não imaginei que viria." Renata, determinada, respondeu: "Também não imaginei que você se importaria." O milionário trabalhou com afinco e, num tom de desafio, retrucou: "Importune com o que é justo." "E o que é justo, Renata, é que você me diga o que está acontecendo." Renata encarou Marcelo com uma mistura de medo e determinação no jantar de caridade. Ele a desafiou com o olhar, mas ela não recuou. "Eu sei que você quer saber a verdade," disse ela, pausando para respirar. "Mas é complicado. Eu preciso estar certa de que estou pronta para enfrentar as consequências." Marcelo franziu a testa, intrigado com a hesitação dela. "Consequências? Do que você está falando, Renata?" Ela engoliu em seco, sentindo o peso do segredo. "Do que pode acontecer quando eu revelar a verdade sobre o bebê." O rosto de Marcelo permaneceu impassível, mas seus olhos revelaram uma centelha de curiosidade. "Eu acho que podemos discutir isso em particular," sugeriu ele, aproximando-se. Renata sentiu um arrepio na espinha, mas não se afastou. "Sim, talvez seja melhor." Renata enfrentou a noite do jantar de caridade com Marcelo, sentindo-se pressionada. Ele finalmente descobriu sobre o bebê. Ela decidiu que era hora de encarar a verdade. No jantar, Marcelo a acompanhou com um olhar intenso, sabia que ela era capaz de revelar a verdade. Com a voz trêmula, Renata confessou que o bebê era do próprio Marcelo. O ambiente mudou. A surpresa e o choque tomaram conta de todos. Renata sentiu-se vulnerável e exposta. Ele, visivelmente abalado, pediu para conversar em particular. Renata concordou. Marcelo disse que precisa de tempo para processar as notícias e que isso mudaria tudo. Renata concordou. Renata saiu do jantar de caridade com uma mistura de emoções. A revelação sobre a paternidade do bebê havia sido feita, e agora restava aguardar a reação de Marcelo.
Ele havia pedido tempo para processar as notícias, e ela concordou, embora uma parte dela estivesse ansiosa para saber o que ele decidiria. Enquanto caminhava de volta para casa, Renata refletiu sobre o que havia acontecido. Ela havia esperado por esse momento por tanto tempo, mas agora que havia chegado, sente-se perdida. A gravidez havia sido um segredo, e agora o mundo de Marcelo estava prestes a mudar. Ela pensou em todas as vezes que ele havia tratado com desdém, em como ele a havia ignorado. Mas também pensou em como ele a havia olhado no jantar de caridade, com uma mistura de surpresa e dor. Renata sentiu um arrepio na espinha ao lembrar daquele olhar. Ao chegar em casa, Renata se sentou no sofá e segurou a barriga. O bebê estava se mexendo, e ela sorriu. "Você é forte, pequeno", sussurrou. Ela sabia que teria que ser forte também, para si mesma e para o seu filho. E então, ela ouviu o som do telefone. "É Marcelo." O coração dela acelerou enquanto ela atendia. "O que você quer, Marcelo?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Eu preciso falar com você", disse ele, a voz baixa e séria. "Sobre o bebê. E sobre nós." Renata sentiu um calafrio. O que ele queria dizer com nós? Ela sabia que teria que ouvir o que ele tinha a dizer. Renata sentiu o coração acelerar ao ouvir a voz de Marcelo do outro lado da linha. Mas o que ele queria dizer com isso? Será que estava se referindo ao bebê ou a algo mais? Ela concordou em se encontrar com ele e, enquanto esperava, não conseguia parar de pensar sobre o que poderia acontecer. Quando chegou à casa de Marcelo, ele a recebeu com um olhar suave, diferente do que ela estava acostumada a ver. Ele pediu que se sentasse e começou a falar sobre o bebê, sobre como estava começando a aceitar a ideia de ser pai. Renata ouviu atentamente, sentindo uma mistura de emoções. "Eu quero que você saiba que estou aqui para você, Renata." "Para nós", disse Marcelo, olhando profundamente nos olhos dela. "Eu sei que há algo mais que você não está me dizendo. Algo sobre o seu passado." Renata sentiu uma onda de medo, mas também uma sensação de libertação. Será que era hora de abrir segredos sobre sua filha, que havia perdido? Ou será que estava pronta para conhecer o verdadeiro significado de nós? Muito obrigado por assistirem essa emocionante jornada de Renata. Se você gostou dessa história, explore outros vídeos do nosso canal, cheios de surpresas e emoções. E, claro, nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.